E olha só, a gente de vez em quando busca dar espaço aqui para os estudos da consultoria legislativa aqui da Câmara dos Deputados, que trabalham diversos temas e servem de subsídio para os debates políticos que aqui acontecem, para a construção das políticas públicas. E um novo estudo recupera historicamente a aplicação da política de cotas, que completou 10 anos agora, ia ser extinta, mas foi renovada por mais 5 anos. Esse trabalho, que é um misto de trabalho político e acadêmico, que tem um estudo bem interessante por trás, é esse o papel dos consultores, ele aborda desde as chamadas ações negativas de exclusão dos imigrantes até as ações afirmativas que existem hoje de ingresso dos negros, dos indígenas, das pessoas com deficiência nas universidades, que vem sendo chamado já há algum tempo de política compensatória. O autor desse estudo é o consultor legislativo Renato Giglioli, que está aqui no estúdio. Eu convido a vir aqui para conversar conosco sobre o seu estudo e agradecendo muitíssimo a sua presença. A gente vai tentar fazer isso cada vez mais estudos. Eu sei que você tem inclusive outros também recentes a respeito dos mais diversos temas, mas eu queria começar perguntando, Renato, a gente teve um bom debate no plenário, nessa votação que renovou, não por 10 anos como se previa inicialmente, mas por 5. O que é interessante do ponto de vista de você estar sempre podendo rever a política pública, se ela está sendo eficaz, se ela precisa de ajuste, etc. Tem um lado negativo e um lado positivo. E a gente viu ainda muita dúvida sobre a eficácia de uma política pública como essa. Qual que é a primeira avaliação sobre esse ponto, sobre a eficácia? Gosto até de trazer um elemento para esse debate, que é o seguinte: a gente teve estímulo à migração para o Brasil durante muito tempo de pessoas brancas que receberam terras e financiamento. E as pessoas que foram forçadas a essa migração no período da escravização, quando libertadas, não tiveram nada disso. Já é um tratamento, digamos assim, descompensado em relação a uma parte da nossa população. Acredito que isso esteja previsto no seu estudo também, Sim, bom dia, Lincoln, bom dia. Eu gostaria de começar pela justamente a primeira questão que você colocou, Lincoln, que é justamente a eficácia da política. Essa eficácia ela já foi comprovada por uma série de estudos. O que eles fizeram? Eles fizeram acompanhamento. Renato, eu vou te pedir um segundinho. Eu acho que o seu microfone está desligado. Deixa eu dar uma olhada no seu equipamento aqui, ver se você vai... Foi. Aqui é tudo um pouco no improviso mesmo, assim, faz parte... Inclusive, o programa de sexta-feira já é normalmente um pouco mais informal e a gente resolve esse problema técnico de maneira bem simples. Agora sim, eu estou com o seu áudio funcionando. Vou pedir para você recomeçar a resposta. Claro, por favor. Então, bom dia, Lincoln, bom dia a todos. De fato, a questão da eficácia é um ponto bastante importante, já bastante consagrado em muitos estudos, seja acadêmicos, jornalísticos, enfim, uma série de, mas principalmente acadêmicos, e em que se observa que os cotistas, ingressantes cotistas e os não cotistas, eles têm notas equivalentes, ou mesmo os cotistas às vezes têm nota superior na média do que os não... Aqui na UNB a média era maior do que os não cotistas. Exato, porque isso se atribui um pouco à ideia de que é uma oportunidade ímpar, que muitas vezes é o primeiro estudante da família, o primeiro membro da família, que tem a oportunidade de aceder à universidade. Então, eles pegam essa chance e agarram com todas as forças. Sim. Mesmo. Então, em parte, alguma das possíveis explicações para isso tem esse aspecto. Para além dos estudos, claro, me permita só um parênteses. Lógico. A realidade mesmo se mostra de maneira muito mais clara. Eu fui um estudante pré-cotas, fui da geração, inclusive, Sim, na UNB, que forçou um pouco a adoção das cotas lá, bem no período que eu estudava, e eu tinha um colega negro no curso de comunicação no Sim, meu semestre, porque era um bolsista estrangeiro. Sim. E aí eu volto ao UNB já para dar palestras, para dar aulas para colegas pesquisadores e jornalistas que lá trabalham, e vejo hoje uma turma majoritariamente de negros, de pretos e pardos. Isso é visível, salta aos olhos, isso é um indicador de eficácia da política. Sim, sem dúvida, e esse marcador da experiência pessoal não é apenas o seu relato, são milhares de relatos pelo país todo. Na USP também isso acontecia, de onde eu sou egresso. Você tinha mais estudantes negros africanos
que vinham como estrangeiros do que estudantes negros brasileiros. Isso é um pouco mais de tempo. Mas esse perfil, então isso se replica, isso, se você for para Salvador, na Federal da Bahia, quer dizer, um estado majoritariamente negro, conhecidamente, né? Por isso, mesmo lá isso acontecia também. Então esse fenômeno realmente não é apenas a experiência, são as estatísticas, obviamente, né, que se configuram nesse sentido, mas a experiência pessoal, se a gente olha aqui nesses últimos 20, 30 anos, isso bate totalmente. Quando a gente tem uma surpresa numa pesquisa acadêmica, a gente chama isso de achado. Tem algum achado que te saltou aos olhos ou confirmou uma hipótese sua que você destacaria do estudo? Eu diria que tem um aspecto importante, porque os cotistas, para o cotista, ele tem um duplo desafio, porque quando a gente fala em democratização da educação superior, a gente tem pelo menos dois aspectos, um que é o acesso, e outra que é a permanência, né? Então o acesso é o que a gente trata pelas cotas, que tem as diversas leis, enfim, mas outra coisa é a permanência, porque o sujeito ele precisa, obviamente, tomar um lanche, almoçar, jantar, precisa ter os materiais didáticos, ele precisa ter um suporte todo, que justamente é um estudante, o cotista, que normalmente é egresso de uma faixa de renda menor. Então um aspecto bastante importante, e a gente vê esses resultados nisso, é justamente a política de bolsas de permanência. Tem várias modalidades para isso, existe liberdade, cada universidade pode fazer a seu modo, mas esses mecanismos de apoio para que o sujeito não abandone o curso ao longo dos 3, 4, 5 anos, né? Se for medicina, 6 anos. Então esses mecanismos são fundamentais justamente para que ele permaneça e conclua o curso. E a gente sabe que tem esse indicador de que a pessoa que tem curso superior, ela tem uma renda muito maior por ter o curso superior concluído do que a que não tem o curso superior concluído. E a política de cotas se nacionalizou, né? Se federalizou depois de várias iniciativas individuais das universidades, que têm autonomia universitária para isso. Mas essa política de assistência ainda não, né? Ela não é ainda uma política coesa, ampla, de cada universidade faz com o que dá, meio que com o que sobra, né? Ou a gente já tem uma política mais transversal que reúne pelo menos as 70 universidades federais? Já temos, isso é recente. Houve uma lei que foi a lei do PNAES, Programa Nacional de Assistência Estudantil. Ela foi editada, creio que 2 anos atrás, salvo engano, né? Então essa lei, porque essa assistência estudantil, no caso das instituições federais, essas dezenas aí que você falou, de instituições federais, elas eram apenas regidas por um decreto presidencial até então. A política de assistência estudantil existe já há mais tempo, tem uns 10 a 15 anos, mas além das iniciativas de cada universidade, ou Instituto Federal, né, no caso das federais. Mas essa política, então, ela se tornou lei muito recentemente. Evidentemente, claro que a questão orçamentária é sempre uma questão que tem que ser considerada, né? O orçamento nem sempre é o ideal, até porque as demandas dos estudantes não são poucas, né? Sobretudo se você for considerar, e falando de achado, se você observa qual que era o perfil em termos de acadêmico, de renda, a faixa de renda que estava na universidade 30, 40, 50 anos atrás era uma. Se você vê depois de 2015, 2019, 2018 para cá, hoje em dia a grande maioria do estudante de instituição pública, as federais a gente tem uma estatística completa, as estaduais são estatísticas individualizadas, mas a grande maioria dos estudantes são de baixa renda. Então isso talvez, falando de achados que você tinha mencionado anteriormente, eu acho que é um dos grandes achados, não tem dúvida nenhuma. Sim, que legal. Bom, a gente teve a votação ali por volta do dia 20 de novembro, não no dia 20 de novembro porque era feriado, mas em razão do 20 de novembro, a votação da política de cotas aqui na Câmara, com 2 modificações que foram aquelas as que geraram maior, né, embate em plenário. O projeto, inclusive, quase não foi votado pela resistência da oposição, mas ali nos trade-offs, né, nas negociações, se conseguiu um consenso mínimo para aprovação, com 2 características: um aumento de 20% para 30% e uma redução do prazo de validade dessa política de 10
para 5, né? Vamos revê-la, revisitá-la, revisá-la daqui a 5 anos. Queria que você avaliasse, à luz do seu estudo, essas duas mudanças trazidas na legislação. Eu falo principalmente dessa questão do prazo de 5 anos. Agora, que é importante que isso houve alguma falta talvez de esclarecimento mais preciso. Não significa que a política de cotas ela tinha um prazo de 10 anos e se não fosse votada não iria continuar. Era simplesmente o prazo de reavaliação dela. A mesma coisa acontece com esses 5 anos. Então isso não significa que daqui a 5 anos ela acaba. Não é? Reavaliar simplesmente significa isso. Porque qualquer política com ação compensatória, ação afirmativa, e qualquer política social, na verdade, ela tem que ser revisitada, ela precisa ser reavaliada com base justamente nisso, nos dados que se tem, na própria evolução do contingente que se pretende incluir. Então, tudo isso, e esse que é o sentido da reavaliação, justamente para ver se não é necessário aumentar, diminuir, ajustar, incluir um segmento hipossuficiente, ou seja, que são hipossuficientes são aqueles que precisam, né? Que realmente precisam por alguma razão. A razão seja histórica, essas de povos indígenas, povos negros, seja condição econômica, porque é importante dizer que a lei de cotas, no caso das universidades federais, ela tem 2 cortes, né? Assim, um corte que é o corte dito social, ou seja, a renda, e dentro desse corte que existe a cota chamada racial. Então, isso é um dado importante, nem muita gente sabe disso, mas é sempre bom lembrar esse aspecto, né? Então, até a reavaliação disso é importante. Por exemplo, uma das alterações que é bastante relevante que aconteceu, essa foi menos mencionada, mas é de que o IBGE se coloca na lei de porque a cota, a parte racial que está dentro da cota social, ela vai de acordo com a população de indígenas, de negros em cada das unidades da federação, dos estados e do Distrito Federal. Então, isso significa que essa estatística talvez é a mais importante de todas, né? Ela tem que estar sempre bem ajustada. Então, inclusive, foi inserido um dispositivo justamente para prever essa questão, dessa atualização constante e o mais correta possível dessa porcentagem das cotas raciais dentro das cotas sociais. Isso é muito bacana, porque de fato a gente é um país muito diverso, muito grande, muito diverso, e a gente tem realidades muito diferentes, e aí, consequentemente, a necessidade de políticas públicas diferentes. Exato. Posso mencionar uma coisa mais, Lincoln? Sim. Você havia perguntado sobre a questão das cotas históricas, né, as cotas de imigração. Justamente esse é um sentido também que eu procuro recuperar nesse estudo, que é justamente a gente compreender por que as cotas e as ações afirmativas para pessoas com baixa renda e para pessoas negras, indígenas, existe, né? Porque justamente houve, depois da escravidão, muitas pessoas pensam assim, até a escravidão realmente era aquela situação terrível, etc. Mas após a escravidão, a situação continuou difícil para esses segmentos, para os ex-escravizados, para os indígenas continuou difícil a situação. Então, eles continuaram a sofrer uma série de impedimentos. Então, havia a proibição de entrada de imigrantes da África e da Ásia inicialmente, depois a proibição da Ásia caiu, depois houve essa questão da terra, a lei de 1907 dizia o seguinte, bom, se você tem 10 terras para oferecer para trabalhadores, você vai ter que oferecer primeiro 9 terras para famílias de imigrantes e depois só a outra terra que sobrar fica para as famílias dos chamados trabalhadores nacionais, que eram na prática quem? Eram os negros e os índios, né? Então esses segmentos eles sofreram muito depois, inclusive, do fim da escravidão, né? E havia grandes barreiras de ascensão social, porque o que a gente fala justamente, né, quando a gente pensa, por exemplo, em meritocracia, quando você fala em meritocracia, você tem que pensar que todo mundo parte mais ou menos do mesmo patamar. O que não era o que acontecia. Se alguns começam daqui, outros começam daqui de trás, então existia uma desigualdade que não era apenas da sociedade, não era um mero preconceito, não, era um impedimento mesmo, um impedimento legal. Então, essas ações lá atrás, e quem que era privilegiado pela legislação, pelo menos até os anos 30 ali, era justamente o contingente de descendentes de europeus.
né? Então os índios, os indígenas, perdão, e os negros, eles sofreram muito com essas diferenças de lei, né? Para uns e para outros. Então, justamente, quando vem a Constituição de 88, ela aponta para um novo caminho. Aponta um novo caminho para os indígenas, que passam a ter, de fato, uma cidadania igual aos demais brasileiros, não é? O que não acontecia antes dessa forma. E passa-se, por exemplo, as pessoas com deficiência, existe a previsão na Constituição de fazer cotas para as pessoas com deficiência, que também, obviamente, sabemos isso. E que até hoje não é devidamente respeitada, né? Mesmo sendo relativamente baixa, né? 5%. Porque existem desafios, né? Sim. Sempre. E também tem o seguinte, e isso é uma cota federal, né? Que ela um mínimo de 5%, um máximo de 20%. Então, ela vale para a União. Sim. Então, você pode ter em alguns estados, você pode não ter essa lei. Sim. Embora muitos estados, hoje, a maioria dos estados tenham leis similares. Mas pode acontecer. Renato, quero agradecer muitíssimo sua participação conosco aqui no Câmara Agora e reitero o agradecimento no seu nome a toda a consultoria por tudo que produz de conhecimento a favor do Poder Legislativo e, consequentemente, a favor da sociedade também. E mais oportunidades como esta existirão para outros colegas seus que já estiveram aqui e para a gente estar disseminando esse conhecimento produzido na consultoria legislativa da Câmara. Obrigado, viu? Obrigado, Lincoln. E eu tenho